Apocalipse capítulo 6. E havendo aberto o cordeiro, um dos selos, olhei e vi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amados, devemos entender que aqui no Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, há muitas visões e controvérsias em relação à explicação do versículo 1 e 2. Bem, vamos para a primeira? A primeira, acreditam-se que esse cavalo branco é o anticristo, que saiu para vencer. E logo depois que a igreja fosse arrebatada, aí viria o anticristo. Isso quem tem a visão pré-tribulacionista. Outro fator, acredita-se que isso seja o evangelho, né, na sua essência. Então, os pós-tribulacionistas acreditam que isso será o evangelho sendo pregado, né, sua essência, e depois a igreja vai passar por esses períodos na terra de fome, dos quatro cavaleiros que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, há dois pensamentos em relação ao pré-tribulacionista e o pós-tribulacionismo, tá bom? Então, alguns interpretam, né? Não que a pessoa que interpreta tem um ponto de vista ou outro, eu não acredito que irá perder a salvação por isso, né? São pontos de vista, é o tempo do arrebatamento, né? Então, o tempo exato que a igreja também vai ser arrebatada, e isso aí é algo que ninguém entende, conhece, né? Então, devemos entender, irmãos, o arrebatamento da igreja também. O arrebatamento será um período pelo qual os santos, os salvos, serão tirados da terra. Por exemplo, estará dois num lugar, um vai desaparecer e o outro vai ficar. Então vai ser manchete no mundo inteiro, pessoas desaparecendo, né? Então, e sabemos que esse período está próximo. Amém? Glória a Deus, né? Continuemos o nosso estudo no versículo 3, diz assim: havendo aberto o segundo selo, ouvi a segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e lhe foi-lhe dado uma grande espada. Então vemos aqui que o próximo cavaleiro aqui é um cavalo vermelho, né? Aqui vai ser um período de guerra, né? Então começa assim um período em que os homens vão começar a guerrear, né? Vai ser é o que a Bíblia fala, guerras, né, no tempo do fim. Então esse aqui é um período de guerra. Bem, irmãos, devemos entender que quando está falando desses cavaleiros, fala-se de períodos, tá bom? Então quando fala o cavaleiro branco, né, eu expliquei que tem dois pontos de vista, né? E agora falando sobre o cavaleiro, esse cavaleiro aqui, que é esse próximo aqui, o vermelho, nós entendemos que é um período de guerra. Versículo 5: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem ver, olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado. Tinha uma balança em sua mão, e eu vi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevado por um dinheiro, e dão-lhe fiques o azeite e o vinho. Essas medidas aqui, uma medida de trigo por um dinheiro, se você for trazer, for estudar questão de medidas, né? Isso aqui fala-se em relação a uma medida de 400 gramas mais ou menos. Então, bem sabemos que esse animal ele simboliza a fome. Esse período é um período de fome, será um período de escassez. Então, não haverá comida em abundância sobre a terra, né? A comida vai ser controlada, o governo mundial vai estar controlando tudo, então a pessoa ela vai ter um certo controle. E tanto que no tempo do fim só vai poder comprar e vender quem tiver o sinal da besta. Isso é o que vamos estudar mais para frente no Apocalipse capítulo 13, que vamos falar sobre o sinal da besta. Quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, vi uma voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Bem, irmãos, agora estamos vivendo, agora a terra vai estar vivendo nesse momento um dos piores períodos dela, ao qual vai ser morto com feras, com peste e com fome. Então a terra vai padecer. Você pode me perguntar assim, feras da terra? Exatamente.
Quando Deus quis ferir o povo, os israelitas, o povo hebreu que saiu do Egito, estavam ali murmurando, né, falando, se levantando contra Moisés. Deus permitiu que serpentes picassem o povo e o povo morresse. E aí Deus falou para que Moisés fizesse uma serpente de bronze, levantasse aquele que olhasse para a serpente fosse curado. Não é assim que lá está falando? Então, irmãos, Deus permite sim feras da terra, tá bom? Versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui, amados irmãos, vemos que a terra está passando por um período horrível, né? Uma perseguição contra o povo de Deus na terra, e o povo vai morrer. Mas há dois pontos de vista aqui. Acreditam-se dois grupos, né, que têm visões diferentes, como já falei, irmãos, né? Isso aí não, eu acredito no meu ponto de vista, que isso não implica para a salvação. Mas os pós-tribulacionistas acreditam que o povo vai passar pela grande tribulação devido a essa perseguição que está falando. Outros, que são os pré-tribulacionistas, acreditam que esse povo foi o que ficou no arrebatamento e está sendo perseguido pelo anticristo. Amém? Então vamos continuar aqui no 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então nós vamos ver, irmãos, que sinais no céu começam a aparecer, né? Ou seja, a lua, o sol já não dá mais o seu brilho como deveria, né? E a lua também, ela vai escurecer, vai se tornar como sangue. Então, esses são os sinais no céu, tá bom, irmãos? Vai ser o tempo do fim, quando abrir o sexto selo. Então, vai haver algo horrível, né, irmãos? O céu vai ficar negro, né? Então, vai ser muita catástrofe, se não vamos estudar os tales, o cálice da ira de Deus. Mais para frente vamos estar estudando, falando sobre quando Deus derramar a ira dele sobre a terra, tá bom? Olha só, verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Devemos entender, amados irmãos, quando fala estrelas, não está referindo a uma estrela, aquelas estrelas grandes do céu, né, irmãos? Porque uma estrela mesmo, segundo os cientistas, ela corresponde a um sol, né? Uma estrela é um sol. Um sol, ele rege um sistema de planetas, né? Ele ilumina aquela região ali, por exemplo, o nosso Sol ilumina os planetas, que é Marte, Saturno, Urano, Terra. Então, um Sol, uma estrela dessa batendo na Terra, torna-se em pedaços. Acredita-se que sejam meteoritos, né, caindo do céu e batendo na Terra. Um meteoro, um meteorito de 50 quilos batendo na Terra, ele já provoca um estrago muito grande. Imagina vários, né, irmãos? Então é por isso que se torna como uma estrela, né? É quando você olha assim, aqueles meteoritos, parece uma estrela cadente, né? Ela batendo na atmosfera terrestre, vai trazer grandes estragos, ok? E verso 14: E o sol retirou-se como um livro que se enrola. Aliás, o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, por causa desses impactos que a terra vai sofrer. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Tá vendo? Ele dizia aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Tá vendo, irmão? Li duas vezes para vocês terem uma ideia de que vai ser naquele dia. Né? O povo vai estar clamando: Meu Deus, olha o que a gente fez. Olha, agora vai vir um cordeiro, o cordeiro de Deus, e Deus vai ser o juízo de Deus sobre a terra, e o povo vai temer. Né? Mas vão ver
que realmente existe um Deus e que eles estão ali, né, passando por esse juízo. Porque é vindo o grande dia da sua ira, meu Deus, olha que forte, irmão. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir da ira de Deus? Meu Deus, quem acha que Deus não se ira? Deus ira sim, viu, irmãos? Então vamos fugir da ira de Deus, né, irmãos? Hoje, entregando nossas vidas cada dia mais e mais a Jesus e andando em santidade. Amém? Deus abençoe, inscreva no canal e acompanhe os nossos próximos estudos em nome de Jesus.